começando mais um Falha de Cobertura de quarta-feira. Programa que muitas pessoas não sabem que existe, que temos de segunda e temos também de quarta. Com certeza, eu queria aproveitar a existência desse programa de quarta-feira para contar uma coisa que aconteceu comigo ontem, Daniel. Eu estava na minha casa fazendo a restauração da lona. Lona essa que você se lembra quando você esteve lá, que foi queimada, Daniel. Eu perdi, inclusive, todo o meu cultivo de coelho que eu faço lá. E aí, para reativar esse cultivo, eu tô reativando a lona. E quando eu tava no final, já esticando a última ponta da lona, vejo, Daniel, do alto de um morro, Daniel, uma pedra começando a se deslocar lá de cima, Daniel. E a pedra veio rolando. A princípio eu não dei muita importância porque a pedra era bem pequena, Daniel. O morro é bem alto, então eu fiquei muito tranquilo em relação a isso. Só que quando a pedra foi chegando mais perto, a pedra foi ficando cada vez maior, Daniel. Até ficar do tamanho de uma pessoa, Daniel. Quando chegou lá em cima, deu tempo só de eu pular e a pedra caiu igual um meteoro, afundou minha lona, acabou com tudo, parou tudo lá embaixo da minha casa. Quando eu desci, fui abrir a lona, quando eu abri a lona, não era uma pedra, Daniel, era ele. Pai vovô, Daniel, que tinha caído lá de cima, atravessou toda a montanha e caiu dentro da minha casa. Por sorte, pai vovô não se feriu com gravidade. Inclusive, ele estava com um problema, uma dor fortíssima na perna direita, que ele já tinha me relatado, e a dor parou na hora, Daniel, depois desse acidente. Porque ele falou que ele não estava mais sentindo da cintura para baixo. O que ele falou, Serginho? Ele trouxe algum recado pra gente, Serginho? Daniel, ele trouxe um recado sim, Daniel, mas apenas sobre 2 jogos que vão acontecer hoje à noite, Daniel. Um recado importantíssimo que eu gostaria que você anunciasse esses 2 recados, Daniel. São apenas 2 previsões de pai vovô, Daniel, porque depois ele desmaiou e eu tive que levar ele para o hospital. Previsões de pai vovô. Cruzeiro e Corinthians. A água é azul, mas São Paulo não bebe água. Se a gente tinha um pouco de dificuldade para interpretar essa previsão de pai vovô, belíssima previsão, Daniel. Porque a água é azul, isso é bom. Mas São Paulo não bebe água, é ruim. Acredito que isso aí, Daniel, seja uma vitória do Corinthians, Daniel. Que é um time paulista que não bebe a água, que seria uma aceitação em relação ao Cruzeiro, que é azul, que poderia afogar o Corinthians. Não, vamos discordar, porque se o São Paulo e o Corinthians é de São Paulo não bebe água, então o Corinthians não vai conseguir conquistar essa vitória, que seria o ato de beber água, de beber o Cruzeiro. Se bem que a água não é azul, a água não tem cor. Mas a água do mar é azul, Daniel. Mas você não pode beber água do mar. Talvez seja um empate. Talvez o pai vovô tenha feito uma previsão confusa de propósito para rolar uma discordância entre nós, o que significa um empate. Botafogo e Palmeiras! O abraço só não é bom quando o barco vira. Confesso que fiquei mais confuso que de costume a respeito dessa previsão. O abraço só não é bom quando o barco vira, porque imagino que 2 pessoas se abraçando dentro de um barco podem causar um acidente do barco virar, porque as 2 pessoas poderiam se desequilibrar facilmente. Quando você está se abraçando, você perde um pouco do equilíbrio, e aí poderia causar o viramento desse barco, mas eu não sei o que significa isso. Talvez uma derrota dos 2 times, Daniel. Uma derrota dos 2 times devido à pobreza de seus elencos, mas isso não precisa de previsão. Eu acho que isso pode ser uma virada do barco, pode ser uma virada de rumo dessas 2 equipes. Com uma vitória dos 2 times num jogo que estão os 2 jogando um contra o outro. Porque uma derrota das 2 equipes significa o quê? Uma vitória para as 2 equipes, porque a derrota de um é sempre a vitória do outro. Se os 2 perdem, os 2 ganham. Então é um empate. Um empate que vai ser um ponto preciosíssimo para as 2 equipes. Porque para Palmeiras e para Botafogo, qualquer empate é vitória. Eu acho que é uma terceira dessa previsão de pai vovô, Serginho. Com certeza, eu fico feliz da tua capacidade intelectual, Daniel, de interpretar as previsões de pai vovô, que são previsões que não são para qualquer pessoa, Daniel. E eu devo discordar em relação a você ter usado a expressão intelectualidade, né, nesse caso, Serginho, porque isso é uma coisa que não tem nada a ver com o intelecto. Que essa minha capacidade de desvendar as previsões de pai vovô tem a ver com a crença no desconhecido, Serginho. E a certeza de que estamos sendo guiados por algo muito maior. Com certeza. Muito obrigado por ter participado. Você talvez esteja assistindo esse vídeo depois da realização desses 2 jogos. Mas a previsão também vale para depois. Né? Também vale para depois. Você pode deixar o seu comentário em relação a isso. Em relação ao que você achou da previsão de pai e vovô e nossas interpretações, você já à luz dos resultados dos jogos. Então o seu comentário é mais do que nunca muito importante. Deixe o seu comentário. Com certeza. Você pode criar a sua própria interpretação. O que seria uma tarefa muito fácil de fazer depois que o jogo já acabou. Com certeza.
Pai Vovô manda um abraço para todos vocês e abençoa a todos também, que esqueci de dizer isso. Assim que Pai Vovô acordar, falarei com ele sobre esse carinho que ele tem recebido.